o nosso papel, o meu papel aqui a fazer essas lives, às vezes me parece uma, como diz o espanhol, uma tonteria, uma bobagem. Com todo respeito, evidentemente, àqueles que querem ouvir, querem saber a opinião. Eu sempre que tomo atitudes de repercussão pública, essas atitudes são feitas por aquilo que eu sinto dentro de mim como dever de homem, de indivíduo e de cidadão. O indivíduo na relação minha comigo mesmo e do cidadão na relação minha com a sociedade em que eu vivo. E hoje a sociedade em que eu vivo mora toda ela dentro do mesmo quintal. É a sociedade universal. A minha dúvida é para quem eu falo, para quem eu exponho as minhas ideias, para quem eu mostro as minhas convicções, as minhas crenças, as minhas críticas, para quem? Para um grupo de pessoas de boa fé, de bem, que têm suas opiniões, têm suas posições, que coincidem com as minhas, e às vezes não, mas todos nos respeitamos. E às vezes até mudamos de convicção, de opinião, ouvindo o nosso interlocutor. Segundo tipo de personagem que está ouvindo as lives, vendo o que eu escrevo, é um grupo de pessoas que têm um antagonismo de ideias, que são divergentes. Divergentes por causa de um radicalismo que as faz, muitas vezes, nem sequer tentar compreender as razões pelas quais você defende a sua ideia. Essas pessoas se dividem em duas categorias. Aquelas que são divergentes porque são radicalmente divergentes, e aquelas que, além de divergentes, incorporam à sua divergência a ira, o ódio, a malquerença. O que, na verdade, as redes sociais mostram hoje é que essas categorias que eu acabei de citar, elas estão se mostrando de uma forma cada vez mais veemente. Parece que divergir não basta. É preciso que a divergência se transforme numa divergência arrogante, muitas vezes impulsiva, quando basta dizer não concordo e está dito. Mas não, muitas vezes as pessoas têm que discordar, divergir do que você pensa, do que você diz, colocando o seu pensamento como fruto, como tendo nascido o seu pensamento de uma abóbora apodrecida e não do seu cérebro. Há pessoas que não exercitam o pensamento e às vezes pensam mal. Há outras pessoas que, de tanto exercitar o pensamento, podem se tornar caducas. É aquilo que se atribui normalmente às pessoas que passam de uma certa idade, entram na idade senil, que não é pejorativo para ninguém. Tá? Eu sou um homem idoso. E ser um homem idoso significa que eu preenchi os espaços da vida por mais tempo do que muitas pessoas. Isto pode ser bom e pode ser ruim. Isto pode fazer você ficar, de certa forma, agarrado a conceitos ultrapassados, coisas antigas, mas não obrigatoriamente. Você pode evoluir com o seu pensamento ao longo da sua vida e ser um moderno e um atual, desde que você não se torne ridículo, modernizando-se e atualizando atrás da estupidez que muitas vezes vigora no meio social. Você não é, para ser moderno, não tem que aderir ao politicamente correto, por exemplo. Eu não preciso continuar divagando sobre isso, nem filosofando. O que eu quero apenas deixar como conclusão é que as redes sociais abriram a porta para todos aqueles que, vendo uma porta aberta, entram e entram muitas vezes
para grosserias, desrespeito, falta de ética e de educação. Tudo isso a gente vê. E vê gente muito boa, muito bem educada, gente respeitosa. Eu quero dar só um toque hoje daquelas pessoas que, porque estão falando para o mundo, acham que elas são o próprio mundo falando. Eu sei que hoje as pessoas já não ouvem mais, não têm muito tempo para ouvir mais o que os outros dizem, porque não há tempo, não há paciência, não há tolerância, e às vezes não há vontade de saber o que os outros pensam, porque não lhes interessa, basta que eles saibam o que eles pensam, o que eles acham. E às vezes nem isso, nem pensam, nem acham, mas basta que eles sintam que estão vivos, com a sua cabeça funcionando para fazer qualquer coisa que lhes venha à cabeça. Mas fora isso, há uma coisa que eu chamo de conflito de gerações. O conflito de gerações sempre existiu. Eu às vezes me queixo aqui de que faltam hoje, nas redes sociais, nos meios de comunicação, nos ambientes estudantis e universitários, faltam jovens que estejam dispostos a opinar, tendo primeiro abastecido a sua cabeça do conteúdo para opinar. Há hoje um grande número de jovens que são indiferentes e que acabam se dedicando às banalidades. Então, essa indiferença, esse alheiamento que há de muita gente jovem em relação aos problemas da sua sociedade, que faz com que a sociedade piore, que as pessoas da sociedade piorem, e ao invés de essa sociedade se unir, o que a gente acaba tendo é uma sociedade que vai se colocando em farrapos e em ruínas. Porque uma sociedade composta de indivíduos individualistas não pode dar certo. A sociedade, para dar certo, tem que ser solidária. Solidariedade e altruísmo não combinam com egoísmo, com egocentrismo, com individualismo. É complicada esta realidade, porque eu vou dar um exemplo, não vou citar nome, não vou nem sequer responder oficialmente, mas às vezes eu recebo uma ou outra mensagem, como recebi né, em relação às lives que tenho feito, uma série de ofensas do mesmo indivíduo. Vários, às vezes, criticam, é um direito, divergem, é um direito, mas há algumas pessoas que ofendem, sem dar base para o argumento que os levou a ofender. O que me dá um pouco de pena deles é saber que eles estão fazendo um caminho que eu não sei, sinceramente, aonde vai dar. Então, quando eu chego na minha idade e tenho que ser considerado por um jovem como uma pessoa senil, no pior sentido que a pessoa pode dar, um octogenário, porque ele não fala certo, ele teria que falar octogenário, que é o certo. Octogenário, e quem não sabe a palavra certa, considerado um sujeito intelectual, moço, significa que ele não aprendeu direito a língua portuguesa. E quem não aprende direito a língua portuguesa tem o direito até de falar o que quiser. Mas a gente duvida um pouco do conteúdo do que é falado, porque quem não aprendeu direito à língua portuguesa não tem a tal capacidade de interpretação do texto, que todo mundo sabe que está acontecendo hoje, de uma maneira geral, entre os estudantes até de bons colégios. E essa capacidade de compreensão, de interpretação do texto é fundamental. É entender o que se lê, é compreender o que se ouve e raciocinar em cima disso. Então, quando alguém de idade mais avançada chega ao ponto de poder ficar calado, silenciar, se ainda insiste em falar, é porque ainda acha que pode contribuir positivamente para
à sociedade. E não precisaria estar ouvindo, já morreu e não sabe, já está um pé na cova. Isso tudo me dá um pouco de pena, porque muitas pessoas talvez não cheguem nessa idade. E muitos não chegam mesmo. Eu não sei se é um privilégio chegar, mas se para essas pessoas a idade avançada é ofensiva, e isto eu suponho que esta pessoa teve pai, teve avô, teve bisavô, e não sei se chegaram a uma determinada idade, em que pudessem ensinar melhor princípios e valores para essas pessoas, esses jovens vão caminhando e, quando espantarem, não apenas a idade estará avançada, como também estará mais vazia as suas cabeças. E é uma solidão danada o sujeito chegar numa certa idade em que ele não é companheiro para ele mesmo e não tem a companhia de ninguém. Eu tenho o privilégio de ter, só escrevendo crônicas, eu cheguei a 186 mil seguidores. Tenho seguidores que, em sua maioria, me gratificam até exageradamente, com muitos elogios. Mas o que eu fico triste é de ver que poucos são aqueles que se manifestam dentro de uma faixa etária mais jovem, que se manifestam dizendo coisas importantes nas redes sociais. E isto é que me dá um pouco de pena, porque eu tenho ainda filhos e netos, moços, adolescentes, que eu gostaria que vivessem em um mundo em que os paradigmas e os parâmetros e os padrões não fossem esses. Porque o que o homem antigo, como eu, pretende, não é a glória, porque essa eu a obtive, não sei se merecendo ou não, ao longo de toda a vida. Não é a fama, porque a fama não me acrescentou nada quando ela viesse separada do prestígio, em razão do que você faz de correto, de bom. O que a gente pede na idade que a gente chega não é nem piedade, nem compaixão, absolutamente, de jeito nenhum. O que a gente pede nessa época é apenas aos jovens, que não são tantos, que são ofensivos, aqueles que parece que falam adivinhando o seu futuro, que será triste se tiverem esse futuro. O que a gente pede a eles é que cuidem de si, pensem em si, gostem de si, respeitem-se, aprendam o mais que puderem para poder ensinar, para poder opinar, para poder divergir. E é isso que a gente pede, que eles consigam ainda a tempo, e tem tempo para isso, e às vezes a gente não sabe se tem, porque a foice que nos leva embora da vida pode vir em qualquer momento e em qualquer idade, mas que eles possam ser valorizados primeiro por eles mesmos e, como consequência, valorizados por todos os outros. E esse é o sentido da vida. A vida não tem nenhum outro sentido se você desvaloriza tudo que está à sua volta, é um pichador moral, é um predador de valores, porque isto é a atitude típica do camarada que não está plantando hoje e nada vai colher amanhã, se chegar a ser uma pessoa antiga.